Estamos em mais uma edição do programa Brasil em Debate, que é um programa do Instituto Unidos Brasil, com o apoio da Frente Parlamentar do Empreendedorismo. Hoje, uma das principais frentes parlamentares, junto com outras frentes parlamentares da indústria do comércio, etc. E hoje a gente tem aqui duas pessoas, são o João é de casa e um grande convidado, o João Henrique Rumo é o nosso diretor de planejamento político, e nós temos a honra de receber o deputado Domingos Sávio, nosso amigo, vou ter a liberdade de chamá-lo assim, de tratá-lo nosso amigo, parceiro, apoiador. Deputado, bem-vindo, obrigado por o senhor estar vindo aqui com a gente hoje. Prazer imenso, Castilho. Eu também me sinto em casa, né? Sou membro já há algum tempo, desde o início da Frente do Empreendedorismo, estamos lá como presidente da Frente Parlamentar do Comércio. João Henrique, amigo de longa data, e a todos que estejam nos acompanhando, é um prazer debater os assuntos ligados ao empreendedorismo do nosso país. Hoje nós vamos falar um pouquinho de um tema que tem aí afetado o ambiente de negócio e causado aí uma certa preocupação em grande parte das empresas nacionais e, obviamente, do parlamento. Nós vamos falar da portaria que foi emitida sobre o trabalho nos feriados. João, quer começar fazendo as perguntas? Não, eu acho que hoje nós tivemos aí um belo debate e uma visita ao ministro. Tá? Gostaria de ver o senhor como é que está essa situação política nesse momento, em cima desse trabalho, desse momento e desse conteúdo, né? Para que a gente possa analisar o trabalho do Congresso em relação a estas posturas, a esse debate do impacto com a sociedade. Olha, João Henrique, eu acho que esse episódio, e que ainda está em curso, de uma portaria do Ministério do Trabalho, tentar mudar a regra do jogo, de certa forma, impedindo o trabalho de uma série de estabelecimentos nos feriados, e num primeiro momento colocou-se até nos dias de domingo, né? Seria de um retrocesso inaceitável. E, obviamente, a gente não podia aceitar isso pacificamente, e foi uma oportunidade de se consagrar algo que já está ficando evidente, especialmente nos últimos anos, do papel das frentes parlamentares. Porque tão logo foi publicada essa portaria, se não me falha a memória, 6335, do Ministério do Trabalho, e o que diz a portaria, só para que quem nos acompanha se situar. É uma portaria que estabelece que para os estabelecimentos, mesmo aqueles essenciais, farmácia, supermercado, açougues, padarias, enfim, o comércio em geral, então, nem se fala, todas essas atividades, shopping centers, para funcionar, né, num primeiro momento dizia domingo e feriados, né, elas para funcionar teriam que ter autorização, de certa forma, do sindicato, porque teria que ter a concordância do sindicato dentro de uma convenção coletiva. Caso contrário, caso não houvesse essa concordância do sindicato, e o sindicato, para concordar, a gente sabe lá que exigência iria fazer da classe patronal, caso não concordasse, não pode abrir, e se abrir, multa em cima, punição em cima. Um absurdo contra a lei da liberdade econômica, contra a própria Constituição brasileira, que estabelece que todo cidadão tem o direito de desenvolver as atividades comerciais e empreendedoras sem ter que pedir licença ao Estado se elas são atividades lícitas. E mais do que lícitas, hein? São atividades essenciais, necessárias, e não é necessária só para o patrão que está empregando, que legitimamente objetiva um resultado positivo no seu negócio. Ela é imprescindível para gerar emprego, ela é imprescindível para o consumidor, para o cidadão que precisa de ir à farmácia no feriado também, de ir ao supermercado, e pensa nas cidades turísticas, onde é justamente no feriado que você tem um volume grande de pessoas ali presentes. Então, logo que saiu a portaria, nós da Frente Parlamentar, tanto do Comércio e Serviços que eu presido, como a Frente do Empreendedorismo, presidida de forma brilhante pelo colega Joaquim Passarinho, e todos os nossos parlamentares, porque aí é suprapartidário. Frente Parlamentar não tem ideologia partidária, tem compromisso com o empreendedorismo, com o comércio e serviço. Nós prontamente reagimos.
Eu mesmo apresentei um projeto de decreto legislativo sustando a portaria. Mesma coisa fez o Joaquim Passarinho, fez o Luiz Gastão, fizemos vários deputados. Foram dezenas de projetos de decreto legislativo apresentados na Câmara e no Senado. E, obviamente, foram apensados. Eu fui o autor de um requerimento de urgência, tomei a iniciativa de colher as assinaturas. O requerimento de urgência foi votado, aprovado, e no dia seguinte o ministro percebeu que se ele não recuasse, nós iríamos simplesmente revogar a portaria pela ação do Legislativo. É para isso que existe a democracia. Não pode agora o Executivo começar a legislar por portaria, né? E legislar prejudicando o país, proibindo as pessoas de trabalhar. Então nós agimos, a Frente Parlamentar nos deu apoio, o Instituto aqui foi fantástico, as empresas, os empreendedores através das suas entidades, e nós mostramos que estava errado. Mas o ministro só prorrogou até o final de fevereiro. Então nós retomamos o trabalho agora em fevereiro, tivemos uma reunião no Ministério, e aí eu quero fazer justiça, num ambiente de diálogo, de respeito. O ministro nos convidou, nós dissemos que queríamos ser ouvidos, nos convidou, lá estive eu, estivemos lá também outros colegas parlamentares, representantes também dos trabalhadores, e num debate respeitoso demonstramos o seguinte: não pode ser por esse caminho. É claro que nós precisamos de ter tudo isso muito claro, regulamentado por lei, respeitamos e entendemos que os sindicatos dos trabalhadores têm que ser valorizados, entendemos que isso não pode ser de qualquer maneira, o trabalhador tem direito ao descanso remunerado e ninguém está falando em tirar esse direito do trabalhador. O trabalhador tem direito aos feriados e ninguém está falando em tirar esse direito a ele. Mas muitas das vezes é o próprio trabalhador que quer trabalhar porque ele sabe que aquilo ali é essencial para manter a sua atividade. Como eu disse, tem cidades turísticas que é justamente no feriado que o trabalhador vai ganhar o sustento, o ganha-pão dele, né? Porque ali não dá para imaginar de perder aquela oportunidade. Portanto, lá se decidiu, atendendo à nossa solicitação, que isso deve ser resolvido por projeto de lei e não por portaria. No entanto, o ministro prorrogou a portaria por mais 3 meses, o início da vigência, para a gente ter tempo de elaborarmos em conjunto alguma regulamentação para a matéria. Foi colocado que há, sim, o desejo de algo que a gente também, logo de início, dissemos que não concordávamos, porque além de dizer que os sindicatos teriam que autorizar trabalhar no domingo ou no feriado, especialmente no feriado, agora por fim, no início falou-se em domingo também, mas isso já está regulamentado em lei, né? O trabalho ao domingo já está regulamentado em lei, e nem poderia mudar por portaria. Mas o certo é que se colocou de volta a questão da contribuição sindical, de certa forma, uma espécie de imposto sindical. E ali nós aproveitamos para deixar claro que não concordamos com o imposto sindical. Os sindicatos ter alguma forma de garantir o seu sustento de forma legítima, tanto o sindicato trabalhador como o sindicato patronal, nada contra. Afinal de contas, nós respeitamos e entendemos que a representação sindical é legítima, é necessária para que haja entendimento entre o capital e o trabalho, que haja respeito aos direitos dos trabalhadores e que também quem é empreendedor também manifeste o seu pensamento, sempre no processo de negociação, que é para isso que existe a representação sindical, mas não através de imposto sindical. Então, em resumo, nós tivemos já uma grande vitória nesse início dessa legislatura, deixando claro, não vamos aceitar por portaria, sim por projeto de lei, e, obviamente, em projeto de lei a gente não aceita essa ideia de vir com imposto sindical. Luciano, nós temos aí já 3 meses nesse debate, e o senhor é um homem público, que vai nas bases, que vai sentir as dores do seu eleitorado lá na base. Quando o senhor toca nesse assunto, qual é a sensibilidade do eleitor do senhor sobre esse tema? Olha só, nós estamos aqui debatendo uma questão pública, uma questão que vai envolver diretamente as pessoas, o eleitorado. Como é que o senhor sente isso lá na base? Até vou fazer uma provocação para o senhor. Como é que eles veem o seu sindicato? Cada um, o sindicato, se representa eles ou não? Ô João, olha, é até interessante, porque eu fiquei surpreso do governo querer vir com uma medida como essa. Parece que não está enxergando a realidade, porque eu não ouvi, não foi só de empreendedor, de patrão, não, do trabalhador. Dizer, mas que é isso, que absurdo, proibir funcionamento
de determinados serviços no domingo, no feriado, proibir uma farmácia ou criar dificuldade para o dono de uma farmácia colocá-la em funcionamento no domingo, um supermercado, um shopping. E por que a crítica foi geral? Eu não vi ninguém dizer, não, tem que proibir mesmo, não pode funcionar farmácia, não pode funcionar supermercado, não pode funcionar shopping, porque isso já se incorporou na vida das pessoas. E não é de uma classe social ou de outra, não. Às vezes é justamente aquelas pessoas mais humildes, às vezes aquele trabalhador que ele só tem condições de fazer o seu supermercado, ou para ele é mais apropriado, para ele ir com a esposa, às vezes até com os filhos, no domingo, onde ele tem um pouco mais de folga, onde ele pode fazer a sua compra do mês, né, com mais tranquilidade. E os shopping center, que ali você hoje tem uma diversidade de serviços, e você tem shopping center hoje que são de classe média, que acolhe todos da população. É também até uma alternativa de lazer mais acessível a toda a população. Então, muitas das vezes, é a oportunidade, num feriado, de estar num estabelecimento como aquele, né, de estar, quando em viagens de turismo, tendo acesso a uma série de serviços. Portanto, impedir o funcionamento é algo inaceitável. Ninguém aplaudiu essa iniciativa. É claro que por trás disso tinha o propósito de abrir a discussão sobre criar uma fonte de renda para os sindicatos. Porque quando a gente fala isso, aí vem logo um líder sindical, mas a portaria não falava que era proibido, que ia impedir. Não, ela de fato ela não falava que era proibido abrir o supermercado, a farmácia. Ela dizia o seguinte, se o sindicato colocar na convenção coletiva, concordar, você pode abrir. Se o sindicato não colocar na convenção coletiva, não permitir, você não pode abrir. E a portaria dizia mais, a partir de agora, as convenções coletivas é que vão decidir isso. E elas também passam a ter o direito de cobrar, não só dos seus associados, mas em toda a área de abrangência, uma taxa sindical por ter colocado isso na convenção. Ou seja, vira uma fonte de renda para os sindicatos. O sindicato tem que ser consultado e o sindicato tem que dizer, pode abrir. Se o sindicato não disser pode abrir, você não abre. Então, a empresa, o patrão, querendo ou não, ele tem que se submeter à convenção. Se ele não se submeter à convenção, ele está proibido de abrir. E em se submetendo à convenção e assinando a convenção, ele também garante ao sindicato a possibilidade de ter uma fonte de renda. Eu acho que isso tudo pode ser discutido, mas por lei. E muito menos querer fazer por imposição de uma forma semelhante ao imposto sindical. Não é? Não adianta mudar o nome de imposto sindical. Simplesmente agora chama contribuição sindical, mas eu vou criar uma obrigatoriedade e vou estender essa obrigatoriedade não só para quem é associado ao sindicato, mas para toda uma categoria. Lembrando que o sindicato tem o privilégio da unicidade, ou seja, tem um monopólio. O sindicato é um monopólio. O sindicato, você pega uma capital como São Paulo, 20 e tantos milhões de habitantes, aí tem o sindicato de uma determinada categoria, ele é o único, ele é um monopólio. Ele toma uma decisão na convenção, não importa se ele tem só 500 associados. Se ali naquela área tiver 5 milhões, 1 milhão de pessoas, ele vai afetar e vai receber de 1 milhão de pessoas. Então essa unicidade sindical, que eu entendo que tem as suas virtudes, ela cria também esse problema de transformar uma taxa dessa, se a gente concorda, em uma espécie de imposto compulsório, né? E isso é preciso ter muito cuidado, porque nós já vimos aí no passado o que virou isso com o imposto sindical. Uma série de sindicatos que, na verdade, não trabalhavam para a categoria, não faziam nenhuma política justificável, pelo contrário, alguns passavam a fazer a política partidária, o que eu acho que numa legislação tem que ficar claro que não é possível de se aceitar, que não é permitido e que tem que caracterizar crime. Você pegar um dinheiro do trabalhador ou do empresário para uma ação sindical e começar a usar para a política partidária,
para a política da categoria é uma coisa, para a defesa da categoria é uma coisa, mas para fazer defesa de uma sigla, para envolver dentro de um processo eleitoral partidário, é o que tentaram fazer com o Brasil há pouco tempo atrás, a tal República Sindical, onde sindicatos de uma categoria passaram a ter força para querer interferir nas decisões do futuro do Brasil, na vida de todos e não da categoria que ele representa. Ora, numa democracia representativa, quem tem que fazer isso é o Congresso Nacional, são as câmaras municipais nos municípios, as assembleias legislativas no Estado, o Congresso Nacional no âmbito de todo o país. Nós não podemos subverter isso, criando uma estrutura sindical que passe a ser financiada de maneira compulsória, como era com o imposto sindical, e a partir daí você ter megas estruturas financiadas para fazer política partidária. Isso nós não podemos deixar voltar no Brasil. Deputado, em cima do tema ainda da portaria, eu tenho duas perguntas. A primeira é uma preocupação quando o próprio tema já se refere aos feriados. Nós estamos num país com mais de 5.500 municípios. Tem feriado para a minha família do interior. Tem feriado que eu nunca ouvi falar. Quando chego, está feriado. Tá parada a atividade. Como é que se imaginou, nos debates que o senhor teve, o que se falou com relação... São alguns feriados? São todos? Essa é a primeira. E a segunda é o seguinte... Como é que nós podemos, como empreendedores, empresários, melhorar o ambiente de negócio para que não se volte a tratar temas que já estavam pacificados de uma certa maneira? Qual a opinião do senhor? Olha, minha opinião é o seguinte, nós já temos na Constituição brasileira a clareza da liberdade econômica. Ora, se nós começarmos a tolir a liberdade no Brasil, isso é muito sério. Nós estamos caminhando para o lado do comunismo. E nós somos uma república democrática, isso é essencial. É até curioso, porque nós convivemos com os comunistas. Agora o próprio Lula, que se elegeu, mais uma vez, se dizendo um democrata, depois de eleito diz, eu tenho orgulho de ser comunista. Eu tenho orgulho de estar indicando o primeiro-ministro comunista para o STF. Ele tem orgulho de ser amigo e procurar defender os ditadores da América Latina e do mundo afora. Na campanha não era assim. Mas agora se revela um comunista. Mas a República Federativa do Brasil é democrata. E nós, democratas, toleramos os comunistas. É bom que o cidadão que está nos acompanhando perceba a diferença disso. Se esse povo implanta o comunismo como é o que eles querem fazer, acabando com o direito de propriedade, acabando com a liberdade de iniciativa, acabando com a liberdade de expressão, né? Começando a prender deputado por causa de opinião, aí eles implantam o comunismo. E se implantam o comunismo, depois eles não toleram os democratas. Nós toleramos os comunistas. Os comunistas não aceitam eleições livres. Ainda tem uns pseudos democratas, né, como o que eles querem instalar aqui, como o Maduro na Venezuela, que manda prender o concorrente, como o Putin lá na Rússia, que manda matar os concorrentes, como em outros países, como o Irã, na Coreia do Norte, etc., que não pode ter concorrente, na China, que não pode ter concorrente, né? Aqui no Brasil, a gente está caminhando para assim, é concorrente, é golpista. Então, ou prende ou caça os direitos políticos. Então, o que estão tentando fazer no mundo do trabalho, de voltar com essa história de proibir trabalhar no feriado, isso sim é implantar algo que nós não podemos aceitar, nem por portaria, nem por projeto de lei. Olha, o direito de trabalhar tem que ser sagrado. Trabalhar é uma coisa tão bonita. Vou te contar uma coisa. Sabe com que idade que eu comecei a trabalhar? Trabalhar mesmo, acho que desde que nasci, ainda criança, em São Tiago, onde eu nasci, ajudava o meu pai na pequena propriedade rural, a minha mãe cuidando das verduras. Mas com 12 anos de idade, em Belo Horizonte, eu tirei a chamada carteira de menor. Está lá no meu site, Domingo Sávio MG, você vai achar lá no Instagram. Carteira de menor assinada pelo juiz de menor e pelo meu pai, com 12 anos, João. E fui trabalhar no Mercado Central de Belo Horizonte. Não me fez mal nenhum. Me fez crescer com seriedade, com responsabilidade. Trabalhar faz bem. Com 16 anos de idade, o meu pai me emancipou.
E eu defendo com entusiasmo o comércio e serviço, porque com 16 anos de idade ele me emancipou e eu montei uma pequena empresa de comércio com meu irmão mais velho, que me deu base para muito cedo já poder constituir uma família com 20 anos, e hoje estou eu aqui com o 8º mandato de vida pública, médico veterinário formado em escola pública do primário à universidade, trabalhando e trabalhando muito. Então não tem cabimento um governo querer proibir alguém abrir o seu estabelecimento e trabalhar. É lógico que remunerando dignamente o trabalhador, é lógico que pagando, inclusive, mais para ele trabalhar no domingo, pagando mais para ele trabalhar no feriado, dando a ele a folga compensatória, né? Então isso tudo tem que ficar garantido em lei, mas não a proibição, a livre negociação. Garantir o seguinte: o trabalho ao domingo deve ser fruto de livre negociação. Você não pode mandar um trabalhador embora, simplesmente, se não tiver sido no contrato original de trabalho dele dito que ele poderia ter uma escala de trabalhar aos domingos. Se no contrato original de trabalho dele era para ele trabalhar de segunda a sexta, você vai só colocá-lo para trabalhar no domingo se houver livre negociação. Agora, no contrato de trabalho original dele, que foi contratado para trabalhar num supermercado, foi contratado para trabalhar numa região turística, tem a previsão de escala para trabalhar aos domingos, ele entrou sabendo que ele vai trabalhar aos domingos. É razoável, eu entendo, que a lei acrescente algum tipo de remuneração adicional. Obviamente, ele tem que ter direito à folga remunerada, isso é constitucional. Então, a minha defesa é muito clara: trabalhar faz bem, e nós não podemos criar leis para dizer que é proibido trabalhar. Isso é uma pouca vergonha. João Henrique. Não, bem, eu vejo que o senhor tem uma visão bem clara e bem próxima de quem está lá na ponta, certo? Hoje foi proposto um debate disso dentro do Congresso com o novo PL para a gente analisar e ver isso de perto. Como o senhor vê essa postura hoje nas frentes que o senhor vem falando desse debate? Parece ser bastante interessante que o Congresso está realmente, cada dia, sendo o ponto do debate, da construção das políticas públicas, certo? E vou fazer uma provocação para o senhor. O Congresso, dentro dessas políticas públicas, aprovou a reforma trabalhista há 8 anos atrás. Eu estava lá para votar a favor, votaria de novo tudo outra vez. Reforma trabalhista, reforma previdenciária, reforma tributária está capengando aí, está me preocupando, porque não pode aumentar imposto, isso eu não voto. Mas esse é um assunto que a gente pode vir aqui discutir uma outra hora. Mas o que eu quero provocar para o senhor é o seguinte: como que o senhor vê, olha só, e após a reforma trabalhista, nós tínhamos, na época da reforma trabalhista, 0 empresas no MEI. Hoje nós temos 15 milhões de empresas no MEI. Nós tínhamos 1,5 milhão de empresas de terceiros para pessoas para fazerem terceirização. Hoje nós temos quase 8 milhões. Essas pessoas, teoricamente, não estão nas convenções. Tá certo? Será que isso também já não é um caminho para solucionar esta relação trabalhista de uma forma diferente, até mesmo se precavendo dos sindicatos? Olha, o que eu penso é o seguinte: eu entendo e respeito a legitimidade dos sindicatos. Nós não podemos voltar a ter a indústria de sindicato, a fábrica de sindicatos com monopólio. Eu crio um sindicato, consigo uma carta sindical, ninguém mexe aqui no território, eu mando aqui, eu sou dono disso. Tinha uns casos aí que vira até sucessão familiar, né? Vira patrimônio de uma determinada família, eternamente ali naquele sindicato, vivendo de uma arrecadação compulsória às custas do trabalhador, sem gerar benefício real para o trabalhador. Isso aconteceu no Brasil. Nós estamos conseguindo eliminar isso, fruto da mudança com a reforma trabalhista. Agora, nós não podemos eliminar os bons sindicatos. Tem bons sindicatos. Tem sindicatos atuantes que defendem os trabalhadores, como tem sindicatos das empresas, que também são sindicatos atuantes que defendem as empresas. O que eu defendo é que a contribuição seja espontânea daqueles que se associam ao sindicato e, obviamente, avaliam que o sindicato está prestando um bom serviço para a categoria, né? Eu não acho razoável voltar nem com contribuição,
nem com imposto sindical, nem pensar, mas contribuição. Quando se coloca como contribuição, mas ela for compulsória, for obrigatória e alcançar toda a área sindical, indiferente se o indivíduo é associado ou não do sindicato, indiferente se ele usa ou não os serviços do sindicato, você gera uma acomodação para a direção do sindicato. Porque, olha, eu estou numa área que tem 1 milhão de profissionais dessa categoria e o meu sindicato tem apenas 2 ou 3 mil associados, ou 5 mil associados, né? Não chega a ser 1% da representatividade da categoria. Mas eu tenho o direito de recolher, de arrecadar desse mundo de gente. O dinheiro cai no caixa, eu não tenho preocupação de associar mais ninguém. A pessoa gostando ou não gostando do serviço do sindicato, o dinheiro cai no caixa do sindicato. E quanto menos se associar, melhor, porque aí eu não tenho que prestar assistência para ele. Aí eu uso para fazer política partidária eleitoral. Esse crime que se fez contra o trabalhador não pode voltar com nome nenhum. Então, se quer que seja compulsório, acaba com a unicidade ou com o monopólio de sindicato. Tudo bem, vai ser assim, mas se o sindicato não estiver funcionando bem, um grupo de trabalhador pode criar um segundo sindicato, para ver quem vai representar melhor, para ver algum tipo... Tem que começar a se pensar em alternativas assim. No meu entendimento, o correto é, você se associou, você paga. Você não se associou, você não paga. É assim que eu penso e precisa ter uma boa argumentação para mudar. Mas eu sou um homem aberto ao debate, ao diálogo, e é por isso que eu sou um democrata. Então eu vou ouvir as argumentações também das lideranças sindicais que querem voltar com alguma coisa compulsória. Acho que é uma temeridade voltar com qualquer coisa compulsória. Deputado, já ouvimos do senhor o quanto a classe de parlamentar tem feito para defender esses temas que, do nosso ponto de vista, já estavam pacificados, mas claramente ainda não estão. Eu queria inverter a pergunta. O que nós, como Instituto Unidos Brasil, com o apoio da frente, o que nós podemos fazer para ajudá-los para que este ambiente nunca mais volte a ocorrer ou nós possamos ter aí um progresso maior nos debates públicos para que a gente debata realmente coisas que são importantes para o futuro da nação e não discutir coisas do passado. O que nós podemos fazer para ajudá-los? Olha, primeiro eu penso que o Instituto Unidos Brasil já faz muito na medida que ele está permanentemente oferecendo uma estrutura de debate aberta, suprapartidária, para quem quer contribuir para que o Brasil continue crescendo, gerando emprego, porque a melhor maneira de um país desenvolver é gerar emprego. É claro que nós precisamos continuar com programas sociais, né, como o Auxílio Brasil ou Bolsa Família, como queiram, e outros programas sociais. Quem está mais vulnerável precisa de ser assistido. Isso é dever do Estado. Isso não pode, inclusive, ser tratado de maneira politiqueira, como se insiste em tratar no Brasil. Isso é dever de qualquer nação civilizada, cuidar dos mais pobres, investir para poder diminuir as desigualdades sociais. Agora, a melhor coisa que pode acontecer nesse país é ele gerar mais emprego, ele desenvolver, e para isso é preciso do empreendedor. É preciso acabar com essa cultura equivocada de enfiar na cabeça dos nossos trabalhadores, das nossas crianças, que o indivíduo que é empreendedor, que conseguiu ter sucesso, que montou uma empresa, que hoje tem 5 mil funcionários, é um vilão. Ora, o que é isso? Se você tem 5 mil funcionários, você tem 1.000, você tem 1. Você está ajudando alguém a manter e alimentar a sua família. É porque a natureza humana tem vocações diferentes. Tem alguém que, por natureza, logo que começa a engatinhar, a andar, já quer conquistar algum espaço, entra para a escola, quer estudar mais, quer tirar a melhor nota. Tem uma oportunidade de trabalho, se dispõe a ficar até mais tarde, quer promover ali dentro, e depois quer montar o seu próprio negócio. Alguém vai achar que esse indivíduo é um vilão porque ele é empreendedor? Porque ele teve a coragem de montar um negócio e empregar alguém? Ele precisa de ser tratado como bandido? Primeiro nós precisamos desmistificar isso. E ao mesmo tempo, a gente estabelecer a cultura em todo empreendedor que ele, para poder de fato ser uma figura feliz,
principal coisa que ele tem a oportunidade é de ter colaboradores que estejam felizes em trabalhar com ele. Isso é fundamental. As nossas entidades precisam de incentivar a cultura de que nós temos que tratar os colaboradores ou funcionários, desse o nome que der, mas é um ser humano valoroso, é uma preciosidade. É muito mais importante do que o capital da empresa. É o capital humano. Então essa relação tem que ser relação de amigos, de parceiros, porque aí a livre negociação, que nós já colocamos na reforma trabalhista, lá já está na reforma trabalhista. A livre negociação vale mais do que a lei, se sobrepõe à lei. Ou seja, a lei está dizendo o seguinte, você tem direito ao salário, que isso está garantido. Aí alguns falam assim, mas a livre negociação pode o patrão chegar e falar, ó, eu não vou te pagar 13º, eu não vou te dar férias. Isso não é livre negociação. Isso está na Constituição. Então, o salário, a jornada de no máximo 48 horas, a jornada de no máximo, ela pode ser menos, pode ser livre negociação, não pode ser mais, porque está na Constituição. O 13º, as férias remuneradas, o direito ao fundo de garantia, todos esses direitos que uma esquerda mentirosa e mesquinha que quer destruir qualquer processo de avanços da sociedade saiu espalhando, que nós na reforma trabalhista, espalharam cartaz meu em toda Minas Gerais, esse quer acabar com o seu direito de férias, de 13º, de não sei, isso nunca existiu na proposta de reforma trabalhista, isso nunca sequer foi discutido, mas aí saiu mentindo. Bom, esses direitos são sagrados, estão na Constituição brasileira, mas tem outros aspectos que são característicos de cada atividade. Por exemplo, você contrata para uma jornada de 48 horas ou de 40 horas, depende do contrato. E por uma razão qualquer, você chega à conclusão lá que pode fazer um acordo com o seu funcionário de que se ele, por produtividade, te entregar um resultado X, ele pode trabalhar 2 ou 3 dias da semana ou até 4 em casa. Isso está aumentando no Brasil. O negociado pode prevalecer sobre o contratado. O contratado, originariamente, era jornada de trabalho lá na empresa, e pode haver um aditivo contratual entre as duas partes, flexibilizando e dizer, por acordo entre as partes, o trabalho poderá ser feito também em casa. Então, é com esse espírito que nós temos que ter uma relação entre capital e trabalho melhor, valorizando o empreendedor, acabando com esse estigma injusto e absurdo de tratar o patrão como um vilão, e, obviamente, o patrão desenvolvendo cada vez mais o espírito de empreendedor cidadão, de empreendedor com sensibilidade social, de compreender que só justifica ele ter aquele negócio se, em primeiro lugar, ele estiver fazendo as pessoas serem felizes. Não é só para ter lucro. O lucro é uma consequência justa, desde que as pessoas sejam felizes, desde que elas possam trabalhar ali também se realizando. Isso não é nenhuma utopia, isso é perfeitamente possível. Isso é a melhor maneira do empreendedor desmoralizar, aí sim, a grande falácia do comunismo. Porque o comunismo prega essa utopia até chegar ao poder. O comunismo prega a utopia o seguinte, os direitos são iguais para todos, ninguém vai ser dono de nada, nós vamos distribuir tudo igualzinho para todo mundo. Isso não existe na humanidade. Porque se você estabelece isso como premissa, você desestimula a luta do empreendedor, alguém querer trabalhar para ter o direito de ter uma boa casa, de poder educar seus filhos, gera uma acomodação para todo mundo virar pedinte do Estado. E aí o Estado adora isso, o Estado dos ditadores. O Estado dos ditadores gostaria de ver um Brasil feito só de Bolsa Família, só de pedinte, só de miserável. Eu costumo dizer que essa turma que adora fazer a pregação de que é o governo dos pobres, eles adoram pobres sim, eles adoram pobres subservientes, que dizem amém. Eles querem um país de pobres, para dizerem amém, para depender deles e para torná-los eternos no poder. Agora, eles não vão se submeter à vida de pobre, vão ficar bebendo vinho de 50 mil a garrafa, indo fazer turismo nas pirâmides do Egito com o nosso dinheiro público. Isso, sim, é a vida que eles querem para eles.
e dizer que estão ali para proteger os pobres. Proteger os pobres levando vida de milionário é muito fácil, é muito cômodo, principalmente se o pobre te eternizar no poder, tratando todos que discordar de você como golpista, que é o que estão tentando fazer no Brasil. Esse é mais um programa Brasil em Debate. Hoje nós temos a honra de receber o deputado Domingos Sávio. Primeiro, meus agradecimentos, deputado, pelo seu trabalho, pela sua dedicação. Nós somos testemunha do seu dia a dia, do quanto o senhor luta. Não é discurso, não. É trabalho, é suor. Meus parabéns. João, suas considerações finais. Só agradecendo mais esse debate e que a gente pode promover outros tão calorosos quanto esse, tá certo? E ver que o senhor é um deputado que participa, que colabora e que está defendendo um bom debate para a construção das políticas públicas. Obrigado pela... Eu que agradeço, estou à disposição de vocês para deixar claro uma coisa, embora as minhas posições sejam firmes, eu nunca fui e não pretendo ser radical, mas eu tenho lado. A política brasileira felizmente está evoluindo e o eleitor, o cidadão está querendo isso, o seu representante, que você tenha lado, que você não se omita, porque o lugar dos omissos é muito próximo do lugar dos dissimulados, dos falsos. Eu acho que nós que estamos na vida pública temos que ter lado, temos que ter coerência entre o que a gente fala e o que a gente faz. Obrigado a vocês. Muito obrigado e em breve mais debate. Thank you.